egrégia Câmara de Vereadores. Por fim, cumpre salientar que a presente proposta foi elaborada em estrita conformidade com os mandamentos constitucionais e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando alcançar o almejado equilíbrio entre as receitas e despesas municipais, certos da aprovação do projeto apresentado. Colocamo-nos à disposição de Vossas Excelências para tudo o mais que se fizer necessário, renovando nossos protestos de estima e apreço. Cordialmente, Nelson Brizola, Prefeito Municipal em exercício. Leitura da mensagem 015/2019, onde apresenta projeto de lei 015/2019, de autoria do Executivo Municipal. Mensagem 015/2019. Encaminho para análise e deliberação desta Casa Legislativa o projeto de lei 015/2019, o qual institui o Programa de Regularização Fiscal de Débitos com o município de Poçu, DEFIS, objetivando oportunizar aos contribuintes o pagamento de débito em atraso, mediante a redução de multas e juros, a exemplo de programas iguais ou assemelhados realizados por outros municípios da região e do estado de Santa Catarina. É uma oportunidade que se oferece a quem possui dívidas para com o erário municipal para que se evite o protesto dos débitos, bem como se evite a propositura de execução judicial, situação que não é conveniente para nenhum dos lados, fazendo pública e contribuinte. Saliente-se que o REFIS não impede nem revoga o parcelamento normal dos débitos previsto no Código Tributário Municipal em 12 parcelas, porém sem as mesmas vantagens previstas no presente projeto de lei. Desta forma, contando com a brevidade de deliberação da matéria, nos termos da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal, em função do prazo máximo para adesão ao programa 30 de novembro de 2019, ficamos à disposição para tudo o mais que se fizer necessário. Cordialmente, Nelson Brizola, Prefeito Municipal em exercício. Leitura da mensagem ao projeto de lei 016/2019, de autoria do Executivo Municipal. Justificativa ao projeto de lei 016/2019. Tenho a honra de encaminhar para deliberação desta Egrégia Corte de Leis o projeto de lei que ratifica a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Interfederativo Santa Catarina Sincatarina. A base legal dos consórcios públicos iniciou com a Emenda Constitucional 1998, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulação deste instituto se deu pela Lei Federal 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e pelo Decreto Federal 6.017/2007. Tais dispositivos legais autorizam que 2 ou mais entes federados podem criar um consórcio público para prestar um serviço público de interesse comum. Assim, o consórcio nasce quando 2 ou mais entes detentores de recursos escassos se unem com o objetivo de atender a algum interesse que lhes seja comum. Quando fazem isso, diz-se que estão fazendo a gestão associada daquele interesse comum. Dessa forma, com o reconhecimento pelos administradores públicos da necessidade de executar uma gestão associada, desde o ano de 2010, o Sincatarina, como entidade pública multifinalitária, vem atuando na União dos Municípios de Santa Catarina para integração e fortalecimento de ações compartilhadas, eficiência
inovação e modernização da gestão pública, no desenvolvimento de programas, projetos e ações de atuação governamental. Em agosto de 2019, o Sim Catarina, com 86 municípios consorciados, abrange mais de 1 milhão de habitantes, cerca de 15% da população de todo o estado de Santa Catarina, e uma área territorial de atuação de quase 28 mil km². O Sim Catarina possui como principais ações que beneficiam todos os municípios consorciados: licitações compartilhadas, compras conjuntas, manutenção da iluminação pública, projetos elétricos, telefonia móvel, planos diretores, planos de mobilidade, diagnósticos socioambientais, serviços e estudos ambientais, licenciamentos ambientais, regularização de cascalheiras, planos de saneamento básico, inserção dos objetivos de desenvolvimento sustentável e, recentemente, atuação no projeto Recuperar do Governo do Estado de Santa Catarina, para a manutenção e recuperação rotineiras das rodovias estaduais. A evolução e expertise deste consórcio público são latentes e residem no volume financeiro que cresce ano a ano. Em 2013, por exemplo, as compras compartilhadas, 15 municípios foram no montante de 7 milhões de reais. Agora, apenas nos 6 primeiros meses do ano de 2019, 70 municípios, esse volume aumentou quase 5 vezes, atingindo em junho de 2019 o montante de 39 milhões de reais. São mais de 3.400 itens registrados nos processos licitatórios e uma projeção para 2019 de 40 mil autorizações de compras e mais de 70 milhões de reais em produtos contratados com uma média de 15% de economia. Isso significa mais de 10 milhões de reais de economia para os cofres públicos. Cabe destacar que, com o aumento dos municípios consorciados, as vantagens se ampliam, promovendo uma maior racionalidade administrativa, otimizando a mão de obra dos órgãos e entidades dos municípios. Podemos ainda citar que a escala nas compras vem garantindo uma diminuição dos preços contratados. Para se ter uma ideia, a atual licitação para a compra de medicamentos teve 47% dos itens registrados como valor menor que o edital realizado em 2018. Assim como na licitação de pneus, onde foram 50% dos itens registrados com valor inferior ao que estávamos contratando. Essas vantagens também são percebidas em outras licitações. Através do Sim Catarina, as aquisições de bens e serviços estão sendo realizadas com mais qualidade e com preços menores. O Sim Catarina é o consórcio público que mais cresce, e isso nos últimos anos vem ocorrendo de forma exponencial. Em 2016, eram 25 municípios consorciados, em 2017 eram 45, em 2018 eram 76, em julho de 2019 eram 86. Até o final do ano de 2019, devemos ultrapassar o número de 100 municípios consorciados. Cabe aqui ressaltar que os 295 municípios catarinenses poderão no futuro fazer parte desse consórcio. Além desses, de forma estratégica e para facilitar as formas de repasses diretamente aos municípios, o Estado de Santa Catarina e a União, havendo interesse, poderão vir fazer parte desse consórcio a partir da ratificação da segunda alteração, consolidação do protocolo de intenções. Com o objetivo de expandir os benefícios e manter a qualidade já reconhecida, é necessário considerar a estrutura existente e examinar as possíveis alterações para ser ainda melhor e aparelhar o atendimento de 100% da população do Estado de Santa Catarina. O consórcio é pertencente ao sistema FECAM, que congrega atualmente a FECAM, a EGEM e os consórcios públicos SIGA, ARIS e Sim Catarina, com o objetivo de conjunção de esforços entre as partes para melhor atender as demandas do município de Santa Catarina. Para atender tudo isso, o Sim Catarina se baseia nos princípios fundamentais da administração pública.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e ainda no respeito à autonomia dos entes de federação consorciados e na transparência, gerando ganho em escala, racionalização e otimização operacional da máquina pública. O Sim Catarina sempre primou pelo equilíbrio orçamentário e financeiro, atendendo todas as disposições legais e regulamentares, prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e aos municípios consorciados de maneira transparente, o que demonstra atuação com responsabilidade, controle e ética dos agentes públicos do consórcio público. As principais alterações do protocolo de intenções foram apresentadas na Assembleia Geral realizada no dia 30 de setembro de 2019, para que então fossem levadas à apreciação dos prefeitos dos municípios consorciados através de Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Extraordinária de aprovação de segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do Sim Catarina ocorreu no período de 5 de agosto de 2019 a 15 de agosto de 2019, contando com participações e aprovação dos chefes dos poderes executivos da maioria absoluta dos municípios consorciados. As principais alterações aprovadas se referem à denominação, objetivos e finalidades, possibilidade do ingresso futuro da União e do Estado de Santa Catarina como entes consorciados, criação do Conselho de Administração e alteração na estrutura de empregados públicos, visando atender ao crescimento do consórcio com o ingresso de novos entes da federação e realizações de programas, projetos, atividades e ações de interesse comum. Na referida Assembleia Geral, realizada dia 30 de setembro de 2019, também foram aprovadas a metodologia de rateio e os valores de prestação de serviços do consórcio público aos municípios consorciados para o exercício de 2020, sem qualquer alteração em relação a 2019. Assim, a aprovação das alterações constantes do protocolo de intenção anexo não gera nenhum aumento de despesas para os municípios consorciados. As alterações possibilitam várias formas de atuação governamental, garantem a redução de custos administrativos e geram economia aos cofres públicos. Portanto, a segunda alteração do protocolo de intenções visa ampliar a capacidade técnica e de representatividade administrativa do consórcio público, sem onerar os municípios quanto aos custos previstos para pagamento das contribuições no contrato de rateio, contrato administrativo ou outros instrumentos congêneres. Com a aprovação da alteração e ratificação pelas câmaras de vereadores, o consórcio público será denominado de Consórcio Interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, justamente pela possibilidade de união do Estado de Santa Catarina, ingressarem no consórcio público como consorciados, além de todos os municípios do Estado de Santa Catarina. É importante ressaltar que as alterações do consórcio público exigiram todo um processo anterior de debate, articulação, estudos técnicos, administrativos e financeiros. As alterações aprovadas pelos chefes do Poder Executivo teve o intuito de desobstaculizar as interações entre aqueles que são consorciados ou aqueles que pretendem se consorciar para usufruir das vantagens já demonstradas. Por todos esses motivos, mostra-se imprescindível a participação dos municípios no consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, a fim de garantir desenvolvimento estruturante dos municípios consorciados e capaz de satisfazer a necessidade da população envolvida, através de gestão pública eficiente e transparente. O município de Ipuaçu já é consorciado ao Consórcio Intermunicipal Catarinense, Sim Catarina, através da Lei Municipal 884/2018. Assim, pela exposição dos motivos estampados acima, encaminhamos esse projeto de lei
para apreciação e renovamos protestos de grande estima e consideração. Nelson Brizola, Prefeito Municipal em exercício. Os projetos baixam nas comissões competentes para análise e parecer. Leitura da moção de repúdio 02/2019 dos vereadores Celso Correia Melo, Elisandro Casal, Yaraí Fongre, Ivair Luiz Cúnico Júnior, Ladair Corpo, Leonir Tedesco, Lucindo Mick, Marisete Leopoldino Belino e Vanderlei Ramilo. Moção de repúdio 02/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Ipuaçu, Santa Catarina, abaixo subscritos, usando das atribuições legais que são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o dispositivo do artigo 155 do Regimento Interno, requerem, após manifestação do plenário, seja encaminhada ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés, secretário de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, a seguinte moção de repúdio. Considerando que a medida de redução de incentivos fiscais cria uma reação em cadeia no aumento nos preços dos consumidores catarinenses que necessita diariamente, como a água, derivados do leite, frango, carne, peixe, alguns tipos de arroz, entre outros, o que gera a perda de competitividade e o aumento de custo aos consumidores finais. Considerando que, com a medida, Santa Catarina perderá a competitividade com outros estados, que mantém a isenção de impostos nos agrotóxicos, sendo que o custo de produção será em torno de 25% no produto final, como milho, soja, carne bovina, suína, leite, além daqueles que precisam de mais insumos, como frutas, trigo, arroz, batata, cebola, alho, legumes, etc. Considerando que a agricultura é responsável por boa parte do PIB de Santa Catarina e que a nova safra do Estado começa no plantio neste mês de agosto, a implicação de ICMS será um fator desfavorável aos agricultores, ocasionando encarecimento dos produtos e inflação nos preços dos alimentos, causando até mesmo desemprego. Considerando estas e outras informações relacionadas, os vereadores da Câmara Municipal de Ipuaçu, Santa Catarina, legítimos representantes do povo, no uso de suas atribuições legais, vêm respeitosamente, através desta, requerer o encaminhamento da presente moção de repúdio à eliminação dos incentivos fiscais e defensivos agrícolas no Estado de Santa Catarina, cientes que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Santa Catarina, aprovada para 2020, determinou a redução da renúncia fiscal de 25% para 16% da receita bruta de impostos até 2022. Entretanto, solicitamos que seja revisto o aumento do ICMS está o término do ano de 2019, a fim de que o Estado possa avaliar uma melhor forma de cumprir a lei sem um impacto tão grande quanto a previsto com tal medida, sendo que o agricultor acabará arcando com maior parte desse prejuízo, porque no mercado circulam produtos de outros estados que têm situação tributária mais favorecida. Na certeza de contar com o apoio dos nobres vereadores, quanto à aprovação da presente moção, apresentamos protestos de elevada estima e apreço, plenário da Câmara Municipal de Ipuaçu, em 28 de agosto de 2019. Cordialmente, Elisandro Casal, Lucindo Mick, Celso Correia Melo, Yaraí Fongre, Ladair Corpo, Vanderlei Ramilo, Leonir Tedesco, Marisete Leopoldino Belino e Ivair Luiz Cúnico Júnior, vereadores autores. Em discussão, a moção de repúdio. Em votação única. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, pode se manifestar. Aprovado por todos os vereadores. Leitura da proposição 027/2019 do vereador Vanderlei Ramilo. Proposição 027/2019 do vereador Vanderlei Ramilo. Vimos com o presente presença de Vossa Excelência com a finalidade de solicitar ao Executivo Municipal a criação de um projeto de lei para instituir a campanha do Setembro Verde no âmbito municipal. Justificamos a seguinte proposição, pois atualmente o tema está em destaque na sociedade, onde estão orientando os cidadãos sobre a sustentabilidade para que sejam responsáveis pelas suas ações e omissões que causam impacto no meio ambiente. Ademais, se faz necessária uma mudança de atitude frente aos impactos negativos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas, formando assim uma consciência de responsabilidade, e nada melhor que começarmos no âmbito do nosso município, incentivando e aplicando medidas eficazes na proteção do meio ambiente e na sustentabilidade. Pela atenção que o presente merecer, apresentamos agradecimento.
Ipuaçu, 20 de agosto de 2019. Cordialmente, Vanderlei Ramilo, vereador autor. A proposição será analisada e votada na próxima sessão. Leitura da indicação 02/2019 do vereador Celso Correia Melo. Indicação 02/2019 do vereador Celso Correia Melo. Vimos como presente presença de Vossa Excelência com a finalidade de solicitar ao Executivo Municipal auxiliar as associações de agricultores do município com óleo diesel, uma quantidade proporcional ao que cada associação consome. Justificamos a seguinte indicação porque com este pequeno auxílio será um meio de incentivar e manter os trabalhos das associações de agricultores. Justificamos ainda, pois é um meio de manter os agricultores nas pequenas propriedades. Pela atenção que o presente merecer, apresentamos agradecimento. Ipuaçu, 26 de agosto de 2019. Cordialmente, Celso Correia Melo, vereador autor. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Leitura da justificativa de falta 01/2019 do vereador Leonir Tedesco. Justificativa de falta 01/2019 do vereador Leonir Tedesco. O vereador Leonir Tedesco apresenta justificativa pela sua ausência na sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2019. No dia 27 de agosto de 2019, não pôde comparecer na sessão ordinária devido a estar em Florianópolis, com o objetivo de visitas a gabinetes de deputados para instrução, Secretaria de Agricultura e FUNASA. Assim, espera que sua falta seja considerada justificada. Nesses termos, pede deferimento. Ipuaçu, 3 de setembro de 2019. Atenciosamente, Leonir Tedesco, vereador requerente. Em discussão, a justificativa de falta. Em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda pode se manifestar. Aprovado por todos os vereadores. Tribuna. Vereador Lucindo Mitch. Inicialmente gostaria de cumprimentar o presidente, Celso Correia de Melo, os vereadores, as vereadoras, cumprimentar o prefeito municipal em exercício, Nelson Pisola, cumprimentar o funcionário desta Casa de Lei, ex-prefeito Luiz Antônio Serralho, do PSD, companheiro, secretários aí, Marcelo Françosi, contador-geral, o nosso companheiro Marcelo lá também, Serralho, que faz presente, o repórter da Rádio Clube São Domingo, Paulo César, minha companheira, minha esposa, secretário do Assunto Indígena, Gentil, o secretário da Educação e Esporte, aí, o Wagner Piana, que para mim está fazendo um bom trabalho frente à administração municipal de Ipuaçu. Para mim, se fizesse uma pesquisa e viesse pedir uma avaliação do teu trabalho frente à Secretaria da Educação aqui no município de Ipuaçu, se viesse para mim, que desse uma nota do teu trabalho, da tua frente à Secretaria da Educação, se pedisse uma nota de 1 a 10, eu daria nota 10 para o seu trabalho. Mas, pelo contrário, também tem uma minoria de funcionários, se viesse para mim, pedisse que eu desse uma nota do desempenho do trabalho deles, de 1 a 10, eu daria 0. Não é só a minha opinião, a opinião da população, da sociedade do nosso município de Ipuaçu. Vocês sabem mais ou menos do que eu estou falando. Também faço uso da tribuna para falar sobre o projeto de lei, que é o financiamento junto à Caixa Econômica. A princípio tinha vindo na sessão passada, e agora acrescentaram uma retroescavadeira hidráulica junto. A princípio teria habitação lá nessa área industrial. Agora só segundo o pessoal da Caixa Econômica veio explicar que é só para um barracão lá, as estruturas sim, asfalto, iluminação, e futuramente
habitação. Mas aquela área foi adquirida, foi comprada para a área industrial. Nunca vai ser feito, nem no passado foi questionado de fazer habitação lá. E os vereadores eram contra em fazer habitação porque é uma área industrial. Se não podia no passado, também no presente não pode. E que a gente viu ali, tinha habitação, tinha umas casas lá, foram despejados, moradores que, junto com a sua indústria, tinha as moradias lá, foram despejados, então, porque só agora pode fazer habitação lá. E esse financiamento, quem sou eu para dizer ali para os colegas vereadores que vão votar a favor ou contra? Cada um tem uma opinião, já foi feito vários financiamentos aqui no município de Ipaçu, junto ao Badesc, para adquirir aquela máquina e Caixa Econômica, avançar as cidades. E o pessoal da Caixa agora explicar aí da maneira que vai ser feito, da maneira que vai ser pago. Mas do que verve o Badesc, a Caixa Econômica, os bancos vervem do quê? Verve do juro. É lógico que eles vêm aqui tentar convencer nós, vereadores, para fazer o financiamento. É muito juro. Mas cada um tem uma opinião. Jamais, eu estou desde o início aqui no Legislativo, foi feita uma dívida, como está sendo feita pelo município de Ipaçu, e está passando aqui pela Câmara Municipal de Vereadores. Foi feito sim dívida, mas 500, 600 mil para outras administrações pagarem, mas se passar esse financiamento para a estrutura ali na área industrial, adquirir a máquina e os baracão, lógico que vai ficar uma dívida para a próxima administração mais de 10 milhões de reais. Então é nesse sentido que eu estou falando, mas cada vereador tem a sua opinião, analisa, veja a população, a sociedade, as suas bases, para ver se é viável fazer este financiamento. É a minha opinião, e cada vereador não veio em regime de urgência, tem tempo para analisar, né, e pensar, né? Então, nas próximas sessões vai ser analisado e votado. Sobre a minha emenda, que não deu entrada ali dos professores, ali, a regência de classe, né, que a gente colocou uma emenda que tem o prefeito mandou um aumento de 14% para 17% para os professores regentes de classe, aqueles que atuam dentro da sala de aula, e a gente sabe que tem vários professores aí que não estão na sala de aula e estão atuando em outros setores, estão recebendo essa vantagem aí, que não é legal. É legal sim, já diz no projeto, que os professores que estão com turma têm esse direito dessa regência de classe. Quem está fora, no outro setor da administração, não se enquadra, só vai ser votada a emenda, depois volta para a redação final, e lógico que vai ser tirado esse direito, mas isso também depende dos colegas vereadores. Tem um outro assunto que eu queria comentar ali a respeito de um projeto de lei que nós reprovamos aqui um projeto de lei complementar que nós reprovamos aqui na Câmara de Vereadores, um projeto de lei complementar que extinguia alguns cargos da administração, que a prefeita mandou o projeto aí, e extinguindo alguns cargos da administração, tirando da folha. Foi aprovado o projeto de lei complementar. E segundo a gente está sabendo, e foi até publicado no mural da prefeitura, que a prefeita extinguiu esses cargos por decreto.
peço para o presidente, né, que é líder do governo, que o projeto não passou aqui